Olá, bem-vindas e bem-vindos à Oficina de Políticas Públicas. Eu me chamo Isis Perdigão e serei a facilitadora de conteúdos nessa jornada sobre formação em políticas públicas. Vamos começar? Nesse vídeo, vamos falar sobre direitos, políticas públicas e ações coletivas. O nosso objetivo é apoiar os seus estudos sobre ações que promovem melhorias nas condições locais de vida. Vamos te auxiliar a localizar no seu território tanto ações realizadas pelos governantes quanto ações realizadas por grupos de pessoas que se auto-organizam. Todo cidadão brasileiro tem direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988 e por decretos, emendas e outras leis criadas após a Constituição. O acesso à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, à segurança, ao lazer, ao vestuário, à alimentação e ao transporte são direitos sociais colocados em práticas por meio de políticas públicas. Todo cidadão deve pesquisar quais são as políticas públicas em andamento, se elas estão realmente garantindo os direitos ou não, e devem identificar quais ações precisam ser desenvolvidas para que todos os cidadãos tenham acesso a essas garantias. Mas será que a Constituição Federal também traz deveres aos cidadãos brasileiros? Com certeza sim. Do mesmo modo que a Constituição apresenta direitos, também apresenta deveres que precisamos cumprir. Votar nos representantes do governo, preservar o meio ambiente, proteger o patrimônio público, respeitar as outras pessoas, pagar impostos, contribuir com a Previdência são alguns exemplos de deveres constitucionais. Porque se há direitos, também há deveres. Para as diferentes áreas do direito social, os governos lançam programas, planos e metas governamentais com a participação da sociedade civil. E como você pode identificar se essas políticas públicas estão mesmo acontecendo? Através de pesquisas. As suas pesquisas podem ser por meios digitais, como buscas em sites oficiais do governo federal, estadual e municipal, ou em plataformas de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Mas também pode ser presencial, como entrevistar os gestores de equipamentos públicos, os servidores que trabalham nos órgãos governamentais e as pessoas da comunidade que participam de conselhos gestores, audiências públicas e outros espaços de diálogos. As pessoas da comunidade que frequentam essas reuniões desses espaços de participação podem ter informações sobre políticas públicas em andamento para compartilhar com os demais moradores. Agora, uma pergunta importante. Será que os espaços de participação promovidos pelo governo, como os conselhos gestores de políticas públicas, funcionam perfeitamente? O que você acha? A resposta é não, porque não existe perfeição. Existem muitas dificuldades enfrentadas pelos conselheiros, como representar os interesses da comunidade, poucas verbas para realizar ações urgentes, falta de transparência e entraves para tomar decisões junto aos representantes do governo. Por isso, é de extrema importância que esses espaços de participação social conquistados pela Constituição e pelas outras leis ligadas a ela precisam ser ocupados pelos cidadãos. Se a pessoa não está lá dentro do conselho, deve então conversar com os conselheiros e saber deles como as coisas estão acontecendo, para poder monitorar o que está sendo feito. Mas será que a participação em conselhos gestores de políticas públicas é o único caminho para a sociedade agir em benefício da comunidade? Não, porque a qualidade de vida da comunidade não depende exclusivamente da ação governamental. Ao longo da história, as pessoas sempre se juntaram para gerar soluções e superar dificuldades.
O desenvolvimento comunitário não depende exclusivamente das ações dos governantes. E como esse agir coletivamente acontece? Existem diferentes formas de associativismo comunitário, como a associação de quilombolas, indígenas, de moradores, as religiosas, as de saúde, entre várias outras. As formas são variadas porque as pessoas se organizam em torno de diferentes objetivos. Você conhece alguma associação de pessoas que promova ações para resolver problemas da comunidade? Às vezes, as pessoas organizam mutirões de construção de moradia, plantam e distribuem alimentos, arrecadam recursos e montam um ambulatório de saúde em locais sem postos de atendimento. Existem muitos exemplos. As associações podem atuar tanto para reivindicar garantia de direitos, quanto para gerar renda, como as cooperativas produtivas. Nelas, todos os associados contribuem com o seu trabalho, têm a mesma parcela de riquezas e o mesmo direito de voto sobre as decisões tomadas. Os principais ramos do cooperativismo são o agropecuário, o consumo, o crédito, a infraestrutura, a saúde, o transporte e a produção de bens e serviços. Existem cooperativas de produção na sua comunidade? Não podemos esquecer que o fazer político é muito mais do que as atividades de gestão do governo. As ações coletivas também são ações públicas. Há muitos caminhos construídos pela auto-organização e pela confiança na solidariedade entre cidadãos que levam ao desenvolvimento local. Agradeço por você ter chegado até aqui e te convido a seguir os estudos da Oficina de Políticas Públicas. Embarque nessa jornada. Até mais!